Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 87 do podcast, quase que eu errei o número. E é o seguinte, hoje eu quero te dar os bastidores aqui, bem bastidor mesmo, de uma dificuldade que eu tive ao modificar um pouquinho o meu conteúdo. Então, deixa eu te mostrar esses bastidores. Olha só, pra ti vai ser super interessante, porque se tu já teve dúvida na questão do nicho, na questão do direcionamento de um conteúdo para um público específico, fica aqui até o final desse episódio que tu vai tirar muito ouro daqui. Porque olha só, pra te dar um contexto, caso tu tenha chegado agora no podcast ou caso tu não esteja por dentro das novidades do meu conteúdo aqui, eu falo desde o início da minha divulgação em psicologia, eu falo sobre divulgação na psicologia. E aí eu comecei a atender online, além, né, de fazer as mentorias e consultorias e curso para divulgação, eu comecei a atender online. E é uma coisa que eu praticamente não divulgava e eu quero modificar isso agora. Só que entra aquela questão de ensinar o padre a rezar a missa. Não sei se tu já ouviu essa expressão, é coisa de velho, tá? Falar uma coisa dessa. Agora deve ter alguém muito de cara comigo porque eu falei que é coisa de velho. Mas olha só, quando eu comecei a atender, eu pensei, eu vou seguir trabalhando com psicólogos, porque eu sei que psicólogos também têm essas necessidades de, daqui a pouco tá enfrentando uma escuta muito pesada, que tá mexendo muito com ele, e precisa da terapia para fazer esse acompanhamento ali. Só que entra nessa parte, como é que eu vou falar para o psicólogo? Como é que eu vou chegar para um psicólogo e dizer, oi, tu sabia que a terapia pode ser importante? Velho, ele sabe que é importante, entende? E aí foi esse o ponto que eu travei. Como é que eu vou fazer um conteúdo sobre uma coisa que a pessoa trabalha com isso? É a área dela. Como é que eu vou chegar para o psicólogo e dizer, tu sabia que a terapia pode ser benéfica na tua vida? Sabia que tu pode... Existem algumas questões que a terapia pode te ajudar a lidar melhor com isso, ou enfim... Entende? Esse era o ponto em que foi o ponto em que eu travei. E como é que eu me desvencilhei disso? Como é que eu fiz para driblar essa questão? E aí, por isso que eu te falei, se tu já teve dificuldade em direcionar o teu conteúdo, fica aqui comigo até o final desse episódio. Porque como eu tinha pensado, eu vou falar para psicólogos, presta atenção, eu tava mirando num público-alvo, tá bom? Só para te dar esse contexto aqui, eu tava mirando em um público-alvo. O que eu modifiquei e me destravou completamente? Quer dizer, completamente não, porque a gente segue tendo algumas dúvidas na hora de postar o conteúdo. Isso é normal, isso acontece comigo também. Mas como é que eu me livrei dessa dúvida principal? Eu pensei em contextos e momentos de vida, e não somente o público-alvo. Por quê? Porque eu estaria nichando demais e eu poderia chover no molhado. Esse episódio aqui tá cheio de eufemismo, mas... Tu consegue compreender? Eu poderia estar tentando falar uma coisa que não precisava falar e deixando de falar coisas que eu precisaria falar. Então, o que eu fiz? Ao invés de ficar mirando no público-alvo, eu fui para a parte de contexto e momento de vida. Na prática, o que isso tem de diferença? Na prática, ao invés de eu chegar para psicólogos e falar... Oi, tudo bom? Sabia que... Isso no conteúdo, né? Oi, tudo bom? Sabia que a terapia pode te ajudar nisso? A pessoa já sabe, ela trabalha com isso. Ao invés disso, eu tô planejando já conteúdos que vão falar de momentos em que a pessoa pode estar passando por aquelas situações ali. E que psicólogo, por ser psicólogo, não está imune disso, sacou? Foi para esse ponto que eu fui. Então, se tu tá com dificuldade nessa parte de direcionar o teu conteúdo, talvez não pensa tanto no público em si, pensa em contextos e em momentos de vida, em demandas que tu pode falar sobre no teu conteúdo. É uma coisa, olha isso, que doideira, porque eu passei um ano inteiro explicando isso para as pessoas na minha mentoria e foi justamente o ponto no qual eu fiquei, e agora? O que eu faço? Como se eu nunca tivesse visto marketing na minha vida. Então, gurizadinha, a gente não tá imune nem de problemas pessoais, nem de problemas na divulgação, tá? Nem de dificuldades na divulgação. Então, se tu ainda não tá fazendo acompanhamento na terapia, se tu ainda não tá sendo atendido e tá precisando, tá sentindo que algum ponto ou algumas questões na tua vida já começaram a prejudicar a tua rotina, o teu trabalho, o teu sono, enfim, relacionamentos, vem bater um papo comigo lá no meu Instagram, @psicólogo Rômulo Soares, porque se eu não tiver condições, conhecimento, ou se eu não conseguir te auxiliar,
tenha certeza que pelo menos 200 psicólogos eu tenho ali prontinho o contato deles para te indicar, porque foi essa galera com quem eu trabalhei, a galera que eu confio, que eu conheço de verdade o trabalho deles, tá bem? E é isso, da minha parte era isso pro episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Se tu gostou do episódio, se tu tá curtindo esses formatos diferentes aqui do episódio, recomenda o podcast para os teus colegas, que eles com certeza vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!